Olá, eu sou o Guilherme Malta Rodrigues de Souza, aluno da Faculdade FAMIG. Hoje nós vamos tratar sobre o tema de cadeia de custódia, da matéria do sétimo período optativa 1. Nós temos que dizer que a cadeia de custódia ela é um rito do Código de Processo Penal. Contudo, foi a partir da Lei 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, Lei Anticrime, que ela teve um tratamento mais detalhado. Por quê? Nós sabemos que a cadeia de custódia ela foi acrescentada aos artigos 158A ao 158F e ela tem como principal conceito a preservação do local do crime, o momento da coleta, do início da origem dessa coleta de vestígio até o seu descarte final, passando por inúmeras etapas. Então, na verdade, a cadeia de custódia ela veio para ser um rito formal, de etapas a serem seguidas para que você tenha maior fidedignidade dessa prova, para que essa prova ao longo do processo, que pode durar anos, não venha a ser transformada, não venha a ser danificada ou até mesmo o seu material biológico seja alterado. Com isso, nós podemos ler aqui rapidamente alguns artigos, do 158A ao 158F, que diz o seguinte, que considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Já o 158B, ele vem e nos diz que a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. E ele enumera diversas etapas, entre elas o reconhecimento, isolamento, a fixação, a coleta, o acondicionamento correto, o transporte desse material, o recebimento pelas diversas delegacias e institutos que vão trabalhar esse material e o seu processamento, armazenamento e, no final, após utilizá-lo e sanado todos os ritos processuais, o seu descarte. Então, o 158C, ele vem e diz que a coleta deverá ser realizada preferencialmente por um perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Passando mais adiante, o 158D, ele vem que o recipiente para o condicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material, porque nós temos um material do tipo sangue, que ele pode ser mudado ao longo do tempo devido às transformações de oxidação com oxigênio. Nós temos materiais do tipo materiais sólidos, como instrumentos pérfuro-cortantes, armas, cápsulas de revólver. E temos também materiais que podem ser que ao longo do tempo a sua massa seja reduzida ou seja diminuta, como as drogas, por exemplo, que com o passar do tempo elas podem perder num processo natural a massa e a quantidade que foi coletado. Então é por isso que você tem os recipientes específicos para cada tipo de material de vestígio coletado, para que você possa garantir que esse material vá ser sim corretamente armazenado. Já o 158E, ele fala que todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Por fim, nós temos que dizer também que após a realização da perícia, o material deve ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. E é interessante dizer também que cada parte do trâmite desse material de custódia, ele passa por uma abertura de um lacre, onde é identificado quem foi essa pessoa que usou e manuseou aquele material. O lacre antigo ele é colocado juntamente com essa prova e depois ela é colocada num novo invólucro, num novo lacre, no qual vai ser constado o dia e o nome de quem trabalhou esse material, utilizou-se dele para alguma análise ou mesmo para alguma situação de audiência ou de utilização num julgamento. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós podemos dizer o seguinte, que a finalidade da cadeia de custódia, ela tem que, por finalidade, garantir a verificação cronológica e existencial da prova, ou seja, desde o seu reconhecimento até o seu descarte, como foi dito, objetivando então a não alteração do estado das coisas, mantendo-se preservada do momento em que ela foi coletada até o momento que ela não será mais necessária.
Então, ela tem por finalidade desenvolver esse método, essa metodologia, essa formalidade processual. Por ser um rito do Código de Processo Penal, ela tem como o coração do processo da cadeia de custódia a formalidade processual a ser seguida por uma padronização de um procedimento. Então, a importância da existência da cadeia de custódia se justifica que a principal importância é exatamente manter a integridade física do material coletado, de forma que ele possa ser usado como uma prova robusta e fidedigna no processo. Então, aquele material ele sempre será rastreado e terá, todas as alterações feitas serão sempre constatadas no seu invólucro, guardando-se os lacres antigos e tal. Então, nós podemos continuar aqui falando que quando afirmarmos que houve a violação da cadeia de custódia, nós temos que entender algumas coisas. Entre elas o seguinte: como que nós podemos dizer que a cadeia de custódia ela foi violada? Vamos pegar o seguinte exemplo. Nós temos Pedro. Pedro é amigo de João. Só que João é casado com Maria e ele morre de ciúmes de Tício. Porque Tício é o vizinho de Pedro e João. Então, um belo dia, João, mordido de ciúmes, desfere facadas contra Tício e o mata. Pedro, sabendo dessa situação e por ver vestígios de sangue na casa de João, faz uma denúncia na polícia. A polícia então vai até a casa de João e realmente descobre tais vestígios, coleta-se esses vestígios e chega-se à conclusão de que foi João quem matou Tício, por ciúmes de Maria. Só que Pedro dá o seu testemunho também. Então, esses elementos comprobatórios formam a cadeia de custódia. Contudo, quando nós chegamos na frente do julgamento, se você retira o depoimento de Pedro e retira-se o fato dele saber que João já tinha um ciúmes pretérito de Tício, você tem uma quebra da cadeia de custódia, porque como que a polícia conseguiu chegar à conclusão de que João, motivado por ciúmes, teria matado Tício e que havia indícios de sangue na casa de João? Esse fato só foi revelado porque Pedro já tinha essa informação pretérita e Pedro havia visto os resquícios de sangue e denunciado à polícia. Então, se você retira da cadeia de custódia o depoimento de Pedro, você comete uma quebra, você comete uma violação da cadeia de custódia. Uma vez que essa violação faz com que no julgamento final o juiz não consiga ter uma cronologia final desse julgamento, não consiga ter um liame subjetivo relacionado a isso. Então, é por isso que a violação da cadeia de custódia, ela pode trazer uma nulidade ao processo ou até mesmo uma desvalorização dessa prova. Uma prova que poderia ser muito robusta e, devido à sua quebra, ela passa a ser uma prova de menor valor probatório. Com isso, quais são as consequências em relação à violação da cadeia de custódia? Como já dito anteriormente, nós temos basicamente duas consequências principais. A primeira é a nulidade da prova. Caso a modificação, caso a quebra, a violação dessa cadeia de custódia seja de maneira que você tenha total dúvida sobre o processo, essa nulidade essa violação pode causar a nulidade total da prova. Contudo, um entendimento majoritário, né, que nós temos hoje é que, na verdade, você não tem a nulidade total daquela prova, porém, ela tem uma baixa confiabilidade a partir daquele momento em que ela foi quebrada. A partir do momento que a prova ela não foi totalmente trabalhada, que não houve um rito processual a ser seguido, aquela confiabilidade ela passa a ser de menor valor probatório. Então, essas são as duas consequências. E podemos até citar o entendimento do STJ da sexta turma, que diz o seguinte, que a violação da cadeia de custódia dos artigos 158A ao 158F, que já foram ditos aqui, não implica de maneira obrigatória a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Contudo, a eventual quebra da cadeia de custódia pode sim trazer um entendimento de que essa prova não é muito robusta. Então, o entendimento estabelecido por maioria dos votos da sexta turma do STJ, considera habeas corpus a um réu acusado de tráfico de drogas,
Porque a substância apreendida naquele momento pela polícia foi entregue à perícia em uma embalagem não oficial, é uma embalagem sem um lacre adequado. Então, o colegiado entendeu que a origem, as condições de armazenamento daquela prova não foram confirmadas em juízo e ela não poderia ser utilizada como um fundamento forte para a condenação. Além disso, nós temos também que, nesse mesmo caso, houve uma dúvida em relação à coleta daquela prova, porque nós não tínhamos nenhum depoimento testemunhal naquele momento corroborando que aquela droga encontrada era do réu. Então, o entendimento é que a droga estava próxima do réu. Então, houve uma dúvida relacionada se aquela droga realmente era do réu. O que não foi provado, uma vez que a polícia descreveu que a droga estava próximo do réu. Certo? Então, se você tivesse tido nesse momento um maior zelo no acondicionamento dessa droga, se nesse momento você realmente tivesse tido uma testemunha ocular que pudesse realmente contribuir com o processo, dar o seu depoimento e dizer, olha, realmente a droga é do fulano, eu vejo diuturnamente que ele está cometendo um crime de tráfico de drogas. Como isso não foi satisfeito no processo, o réu conseguiu a sua liberdade, sendo que essa prova ela não teve um valor probatório tão grande. Então, com isso, senhores, esse é o nosso trabalho referente à cadeia de custódia de provas, que é um tema muito vasto, um tema interessante e que hoje nós apenas fizemos uns apontamentos gerais. Muito obrigado.